Meu pai descobriu que minha mãe estava traindo, e sua vingança silenciosa a deixou implorando por perdão. Sou Benson, tenho 24 anos e trabalho como aprendiz de sopro de vidro em um estúdio que produz peças personalizadas para hotéis e restaurantes. Ainda moro com meus pais porque o salário não é grande coisa, mas foi exatamente isso que me colocou na primeira fila para assistir ao colapso do casamento deles. Olá! Antes de começarmos, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Estamos em busca da meta de 1000 inscritos, e o seu apoio é muito importante. Agora, vamos para a história. Meu pai, Derek, tem 52 anos e administra uma empresa de levantamento oceanográfico. Ele mapeia terrenos subaquáticos para companhias de petróleo, parques eólicos offshore, rotas de cabos submarinos, esse tipo de serviço. Possui 3 embarcações, cerca de 15 funcionários e contratos em todo o mundo. Ele construiu isso do nada, ao longo de 20 anos. O homem mal terminou o ensino médio, mas se ensinou sozinho a interpretar sonar, fazer mapeamento batimétrico, tudo. É a pessoa mais silenciosa que conheço. Nunca eleva a voz, nunca perde a calma. Quando eu era criança, achava que isso tornava fraco. Eu estava enganado. Minha mãe, Diane, tem 49 anos e trabalha como conservadora têxtil na Ringons, uma daquelas casas de leilão que vendem tapeçarias milionárias e afins. Tem mestrado, fala 4 idiomas e nunca deixava ninguém esquecer o quanto era mais culta que meu pai. Costumava fazer comentários em jantares sobre como Derek não saberia distinguir um Monet de uma pintura de macarrão. Ele apenas sorria e servia mais vinho. 6 meses atrás, comecei a notar que algo estava errado. Papai chegava do escritório e, em vez de sua rotina habitual, cerveja, noticiário, perguntar sobre o dia de todos, ia direto para o escritório dele. Não estava bravo, nem triste, apenas distante. Como se estivesse em outro lugar. Enquanto isso, mamãe parecia brilhar. Roupas novas, perfumes novos, o celular sempre na mão. Sempre foi vaidosa, mas aquilo era diferente. Passou a trabalhar até tarde 3 ou 4 noites por semana. Dizia que a Ringons havia adquirido um acervo importante que exigia sua especialidade. Uma noite de março, cheguei em casa por volta das 2 da manhã, depois do meu turno no estúdio. O carro da mamãe não estava na garagem, tudo bem. Mas ouvi um som vindo do escritório do papai, baixo e quebrado. Fiquei parado na porta uns 10 minutos até perceber o que era. Meu pai estava chorando. Não soluçava, eram respirações contidas, silenciosas, como se tentasse segurar um oceano dentro do peito. Bati na porta. Ele não respondeu. Fui para a cama e fingi que não tinha ouvido nada. 2 semanas depois, mamãe estava no banho e o celular dela ficou vibrando no balcão da cozinha. Eu não ia olhar, mas a tela estava virada para cima. Mal posso esperar para provar você de novo esta noite. De alguém chamado Vince. Meu estômago despencou. Eu conhecia esse nome. Vincent Morial, o gemólogo que autêntica joias para a Ringons. Francês, alto, sempre de terno caro quando aparecia nas festas. Mamãe me apresentou a ele no último Natal. Segurou a mão dele um instante a mais durante o aperto de mãos. Naquele momento tudo fez sentido. As noites fora, as roupas novas, o jeito como ela cantarolava de manhã, como se tivesse um segredo. Mamãe estava traindo. Eu não sabia o que fazer. Contar para o papai? Confrontá-la? Passei 3 dias com vontade de vomitar. Na quinta-feira, papai me chamou ao escritório depois que mamãe foi dormir. Benson, disse ele, sem tirar os olhos do laptop. Preciso que você entenda algo. Meu coração disparou. Ele sabia que eu sabia. Sua mãe acha que sou estúpido, continuou, com a voz firme como um traço no monitor. Ela pensa que, porque trabalho com barcos e sonar em vez de pinturas renascentistas, porque não estudei em uma universidade de prestígio, não consigo ver o que está bem diante de mim. Então girou o laptop em minha direção. Na tela, dezenas de pastas. Fotos, capturas de tela, extratos de cartão de crédito, registros telefônicos dos últimos 4 meses. Vince Morial, disse, como se fosse carne podre. Começou em janeiro. Eles se encontram no Granvia Hotel todas as terças e quintas. Quarto 412. Ela paga em dinheiro, mas esquece que consigo rastrear os saques no caixa eletrônico. Olhei para a tela. Fotos deles entrando separados no hotel, horários coincidentes. O carro dela estacionado nos fundos. Compras de lingerie em lojas onde ela nunca havia entrado antes. Há quanto tempo você sabe? Perguntei. Desde 10 de fevereiro. Ela voltou para casa com um chupão no ombro. Tentou dizer que era queimadura de modelador de cabelo. Riu, sem humor, mapeio fundos marinhos há 20 anos, filho. Sei reconhecer uma marca. Por que não a confrontou? Foi então que ele me olhou, de verdade, e vi algo em seus olhos que nunca tinha visto. Não era raiva, nem tristeza. Era cálculo. Estratégia fria e pura. Quando você caça algo maior que você, não parte gritando. Você arma a armadilha e espera. Durante a hora seguinte, explicou o que vinha fazendo nos últimos 2 meses. Primeiro, o dinheiro. Estava transferindo discretamente fundos das contas conjuntas para uma conta empresarial que ela não podia tocar.
Não o bastante para levantar suspeitas, alguns milhares aqui e ali, disfarçados como compras de equipamentos e despesas de levantamento. Também liquidar a carteira de investimentos conjunta, alegando precisar de capital para adquirir um novo navio. Segundo, os bens. A casa estava no nome dos dois, mas a hipoteca era pela empresa, para vantagem fiscal. 3 semanas antes, com o advogado, havia reestruturado tudo. Ela assinou os papéis sem ler, confiando nele como sempre. Os carros? Transferidos para a frota da empresa. O chalé de férias em Vermont? Vendido ao irmão dele por $1, com acordo privado de recompra. Terceiro, a empresa. Essa era a obra-prima. A companhia valia cerca de 3 milhões. Mamãe sempre presumiu que ficaria com metade no divórcio. O que não sabia era que ele vinha reestruturando tudo há 2 meses. Trouxe 2 sócios, velhos amigos do setor, e diluiu sua participação para 34%. Continuava no controle, mas reduziu o valor considerado patrimônio conjugal. Também transferiu os equipamentos mais valiosos para uma nova LLC em Delaware. Mas veja, disse ele, abrindo outro documento. Não faço isso apenas para proteger bens. Faço para que ela entenda o que jogou fora. O documento era de um investigador particular. Vincent Morial não traía só com minha mãe. Tinha 2 outras mulheres, incluindo uma estudante de pós-graduação de 26 anos. Sua mãe acha que é especial. Que trocou para melhor. Vai descobrir que não passa de mais uma terça-feira qualquer. Não consegui responder. Esse não era meu pai calado e passivo. Era alguém totalmente diferente. Vai se divorciar dela. Ah, sim. Mas não agora. Só quando tudo estiver pronto. E, quando fizer, não será discreto. Não será privado. Ela me humilhou, me fez de tolo dentro da minha própria casa. Então, quando acabar, todos vão saber exatamente quem ela é. Isso foi há 3 meses. Atualização 1, postada 2 semanas depois. Os comentários no meu post original foram mistos. Alguns disseram que papai estava sendo cruel demais. Outros que mamãe merecia tudo o que viria. Eu mesmo estava dividido, mas queria atualizar sobre o que aconteceu. Papai executa seu plano com precisão militar. A proteção dos bens está concluída. Mamãe não faz ideia de que já perdeu acesso a cerca de 70% do que pensa ser deles. Mas a parte psicológica. Essa tem sido mais difícil de assistir. Ele começou a se exercitar. Perdeu 9 quilos, comprou roupas novas, cortou o cabelo decentemente. Mamãe reparou e comentou sobre crise de meia-idade. Ele apenas sorriu e disse que queria estar saudável para o futuro. Ela não imaginava que ele se referia a um futuro sem ela. Também passou a sair mais. Jantares de negócios, disse. Conferências do setor. Viagens de fim de semana a locais de levantamento. Tudo legítimo, documentado. Mas sempre mencionava casualmente, apenas o bastante para plantar uma semente de dúvida. Mamãe começou a perguntar mais, ficando ansiosa. A caçadora virando presa. Enquanto isso, o caso com Vince se intensificava. Já nem se preocupava em esconder. Semana passada, voltou para casa com uma bolsa de $3.000 e disse que era bônus do trabalho. Papai elogiou, até tirou foto dela com a bolsa. Eu sabia que aquela foto ia para a pasta de evidências dele. O pior eram os jantares em família. Minha irmã Nora voltou da faculdade e mamãe sentou-se dando conselhos sobre honestidade e confiança em relacionamentos. Papai apenas cortava o bife e assentia. Eu queria gritar. Então chegou a quinta-feira. Mamãe anunciou que teria uma conferência em Miami no próximo fim de semana. 4 dias, muito importante para a carreira. Papai se ofereceu para levá-la ao aeroporto. Ela pareceu surpresa, mas satisfeita. Depois que ela foi dormir, papai me mostrou o e-mail dela. Não havia conferência nenhuma. Ela havia reservado uma suíte de casal no Ritz com Vince. No fim de semana do aniversário dele. Chega, disse. Esse é o limite. Telefonou para o advogado. Depois, para alguém que não reconheci. E então fez algo que gelou meu sangue, sorriu. Um sorriso verdadeiro. Benson, vou precisar que você ajude sua irmã a se mudar do dormitório no próximo fim de semana. Mas o semestre não acaba em 1 mês. Eu sei. Diga a ela que é emergência familiar. Diga que precisa vir para casa no sábado de manhã. Pai, o que você está planejando? O fim. Nunca tive medo do meu pai. Até agora. Mas o jeito como ele disse aquelas 2 palavras, calmo e certo como a morte, me fez perceber que eu nunca o conheci de verdade. Mamãe partiu ontem para tal conferência. Papai a levou ao aeroporto, beijou sua testa, desejou que se divertisse. Ela até pareceu culpada por um instante. Depois atravessou a segurança sem olhar para trás. O aniversário do papai é amanhã. A família virá, irmãos dele, os pais dela, primos, todos. Mamãe pensa que vai perder por causa do trabalho. Está prestes a descobrir outra coisa. Vou atualizar depois da festa. Atualização 2, publicada 3 dias depois. Jesus Cristo. Nem sei por onde começar.
Sábado de manhã, busquei Nora na faculdade. Disse que papai precisava da família unida. Ela percebeu que algo estava errado, mas não insistiu. Chegamos em casa por volta do meio-dia. Papai estava na cozinha, sereno como sempre, preparando comida para a festa. O voo da sua mãe chega às 4, disse. Ela estará aqui por volta das 5. Pensei que fosse ficar até terça. Planos mudam. Os convidados começaram a chegar às 2. Irmãos do papai, os pais da mamãe, tias, tios, primos, amigos próximos. Talvez 30 pessoas ao todo. Papai foi o anfitrião perfeito, rindo, contando histórias, servindo bebidas. Mas eu o pegava olhando o relógio. Às 4h47, mamãe entrou pela porta. O rosto pálido. Atrás dela, Vincent Morial, parecendo querer desaparecer. Atrás dos dois, um homem que não reconheci, alto, forte como um linebacker, de terno. O salão ficou em silêncio. Diane, disse papai, erguendo a cerveja. Bem-vinda de volta. Como foi Miami? A boca da mamãe se abriu, mas sem som. Ah, desculpem-me, continuou. Que descortesia da minha parte. Pessoal, este é Vincent Morial. Ele anda transando com a minha esposa há 6 meses. O silêncio foi absoluto. Minha avó até arfou. E este cavalheiro, apontou para o homem de terno, é Robert Tins, meu oficial de justiça. Robert, faria as honras? O homem avançou e entregou um envelope espesso à mamãe. Depois outro a Vince. Diane Morrison, está sendo intimada com papéis de divórcio. Vincent Morial, está sendo intimado por alienação de afeto. As mãos da mamãe tremiam ao segurar o envelope. Derek, por favor, podemos conversar sobre isso. Estamos conversando. Bem aqui, com a família, como você aparentemente prefere. Conectou o celular à TV. Deveríamos começar pelo dia 15 de janeiro? Fotos surgiram na tela. Mamãe e Vince no hotel. Beijando-se no estacionamento. Timestamps e datas em tudo. Ou 8 de fevereiro. Mais fotos. Recibos. Foi quando você começou a roubar da nossa conta conjunta para comprar lingerie. Embora eu me pergunte, o conjunto de $400 da La Perla era para ele ou para uma das outras namoradas? O pai dela se levantou. Derek, já basta. Não, Richard, não basta. A voz do papai nunca passou do tom de conversa. Sua filha fez votos. Na sua frente, diante de Deus, diante de todos aqui. Quebrou todos. E fez isso na minha casa, na minha cama, gastando meu dinheiro. Clicou novamente. Apareceram prints de mensagens. As explícitas borradas, mais datas e horários nítidos. Terça, 5 de março, 14h30. Mal posso esperar para sentir você dentro de mim esta noite. Isso foi durante o almoço de aniversário da Nora, Diane. Você estava mandando mensagem sobre sexo enquanto sua filha apagava as velas. Nora começou a chorar. Mamãe tentou se aproximar, mas Nora recuou. Não encosta em mim. Papai prosseguiu, metódico como um promotor. E-mails confirmando a viagem a Miami. Reserva da suíte de casal. Pedido de champanhe e morangos. E isso seria no meu fim de semana de aniversário. 53 anos de vida, 27 de casamento, e meu presente seria você na cama de outro homem. Vincent finalmente falou. Isso é assédio. Vou processar. Não, não vai. Papai abriu outra pasta. Vejam, Vince aqui andou ocupado. Não só com minha esposa. Patricia Love, casada e mãe de 2 filhos. Stephanie Shen, noiva, se casaria mês que vem. E não vamos esquecer da Amber, a estudante de pós que ele prometia deixar a esposa imaginária para ficar com ela. Entregou cópias à mamãe. Você não era especial, Diane. Era apenas conveniente. Uma mulher de meia-idade desesperada o bastante para acreditar nas mentiras, rica o suficiente para bancar hotéis. Mamãe desabou numa cadeira. O som que fez nem parecia humano. O divórcio já está protocolado, continuou papai. Estado sem culpa, então terá sua parte. Do que restar. A casa é propriedade empresarial, fora da divisão. Os carros são veículos da empresa. Os investimentos foram liquidados para expansão, tudo legal, tudo documentado. Sua aposentadoria é sua, claro. Cerca de $60 mil, creio eu. Você não pode. Nós construímos isso juntos. Não. Eu construí. Enquanto você fazia mestrado, eu trabalhava 18 horas por dia mapeando portos. Enquanto você degustava vinhos e visitava galerias, eu fechava contratos em Houston e Aberdeen. Você decorou a casa que eu comprei. Você gastou o dinheiro que eu ganhei. E quando isso não bastou, decidiu que merecia mais. Virou-se para todos. Peço desculpas por terem de presenciar isso. Mas ela me fez de tolo em privado. Não serei em público. Então olhou para Vincent. Você tem 5 minutos para sair da minha propriedade antes que eu chame a polícia. O processo seguirá. Já avisei seu empregador sobre a violação ética de dormir com a esposa de um cliente. Boa sorte com isso.
Vincent correu. Literalmente saiu correndo pela porta. Mamãe tentou mais uma vez. Derek, por favor. Foi um erro. Eu te amo. Podemos superar isso. Papai caminhou até ela, devagar, e por um segundo pensei que fosse ceder. Então se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Eu estava perto bastante para ouvir. Durante 6 meses, toda manhã, você me beijou com gosto de outro homem na boca. Não existe volta disso. Endireitou-se, foi até a porta e a abriu. Saia da minha casa. Mamãe olhou em volta, buscando apoio. Os pais dela evitaram seus olhos. Nora chorava no meu ombro. Ninguém se moveu. Ela se levantou, pegou a bolsa e saiu. A última coisa que ouvi foi o carro dela ligando e partindo. Papai fechou a porta, virou-se para os convidados e disse, quem quer bolo? A festa continuou por mais 2 horas. Mais contida, mas as pessoas ficaram. Apertaram a mão dele, o abraçaram, disseram que fez a coisa certa. Quando todos foram embora, ele sentou no sofá e ficou olhando para o nada por 1 hora. Está bem, perguntei enfim. Não, respondeu. Mas ficarei. Isso foi há 3 dias. Mamãe liga sem parar. Está na casa da irmã. Vince terminou com ela no dia seguinte à festa, aparentemente as outras amantes também descobriram. Papai enviou as provas a todas. Ainda estou processando tudo. Parte de mim acha que ele foi longe demais. Outra parte acha que ela mereceu cada segundo. Só sei que aprendi algo sobre meu pai, os quietos não são fracos. Eles apenas esperam. Atualização final, publicada 1 mês depois. Faz 1 mês desde a explosão na festa de aniversário. Achei justo dar uma última atualização sobre o que aconteceu. O divórcio foi finalizado na semana passada. O planejamento estratégico do papai deu resultado, mamãe ficou com cerca de 300 mil no total, somando aposentadoria, economias e sua parte dos bens restantes. Parece muito até perceber que ela achava ter direito à metade de uma empresa de 3 milhões e uma casa de 900 mil, tentou brigar, mas o advogado basicamente disse para aceitar. O contrato pré-nupcial que assinou 20 anos atrás, e esqueceu, era a prova de ferro. Vincent Morial está arruinado. O processo por alienação de afeto segue, e o advogado do papai garante que o caso é sólido. Mas nem isso é o melhor. Descobriu-se que Vince usava o cargo na Ringons para explorar famílias enlutadas em avaliações de herança, comprando peças por meio de uma empresa fantasma. Papai encontrou provas e encaminhou ao procurador estadual. Vince está sendo investigado por fraude. Perdeu a certificação e a Ringons o demitiu para evitar escândalo. Pelo que soube, deixou o estado. Mamãe também perdeu o emprego. Oficialmente não por causa do caso, mas a Ringons extinguiu seu cargo 2 semanas após a demissão de Vince. Difícil ser conservador em uma casa de leilões quando todos sabem que você transava com o avaliador. Agora mora com a irmã, enviando currículos. A família praticamente a cortou. Os próprios pais disseram que ela cavou a própria cova. Nora faz terapia. Está com raiva de todos, da mamãe pela traição, do papai pela humilhação pública, de mim por não ter contado antes. Mas está melhorando. Ela e papai foram pescar no fim de semana passado, só os 2. Primeira vez em anos. E papai? Está diferente. Não melhor ou pior, apenas, diferente. Começou a namorar semana passada. Uma bióloga marinha chamada Carol, do Departamento de Pesca do Estado. Eles se conheceram anos atrás num congresso, mas ela era casada. Agora não é mais. Foram remar de caiaque no primeiro encontro. Ele sorriu mais nessas 3 horas do que vi no último ano. Ele também fez algo que eu não esperava. Pegou os álbuns de fotos da mamãe, aqueles de quando eles eram jovens, e os enviou para ela pelo correio. Sem bilhete, apenas os álbuns. Ela mandou uma mensagem de texto, obrigada. Ele não respondeu. Perguntei se ele se arrependia da forma como lidou com aquilo. A humilhação pública, a destruição calculada da vida dela. Eu me arrependo de ter sido necessário, ele disse. Mas ela não apenas traiu, Benson. Ela me tornou pequeno dentro da minha própria vida. Todos os dias, durante meses, ela me olhava como se eu fosse nada. Me beijava de despedida pensando nele. Sentava-se à nossa mesa de jantar trocando mensagens com ele enquanto eu estava bem ali. Ela matou nosso casamento lenta, cruel e desprezivelmente. Eu apenas conduzi o funeral. Penso nisso com frequência. Sobre como a traição não é apenas o ato em si, mas as 1000 pequenas crueldades que vêm junto. As mentiras, a manipulação, a arrogância de acreditar que nunca seria descoberta. Mamãe não apenas traiu. Ela destruiu a dignidade do papai pedaço por pedaço, e depois esperou que ele aceitasse em silêncio. Ele se recusou. Alguns de vocês vão achar que ele foi duro demais. Que o perdão teria sido o caminho mais elevado. Talvez. Mas o perdão exige arrependimento, e mamãe não se arrependeu do que fez. Ela apenas lamentou ter sido pega. Lamentou ter perdido tudo. Mas não lamentou a própria traição. Estou trabalhando em uma peça no estúdio agora. É uma escultura feita de camadas de vidro, forte, bela, mas com linhas de fratura deliberadas atravessando-a.
Quando a luz incide sobre ela, as rachaduras se tornam visíveis, projetando sombras que contam sua própria história. Era para representar resiliência ou alguma besteira assim, mas, na verdade, é sobre minha família. Estamos quebrados de maneiras que nunca irão cicatrizar por completo. Mas ainda estamos de pé, ainda capturando a luz, ainda criando sombras e beleza a partir dos nossos danos. Papai a viu ontem, quando passou pelo estúdio. Ficou lá parado por muito tempo, sem dizer nada. É honesto, ele disse por fim. Às vezes, isso é tudo que podemos ser. Depois me convidou para pescar em alto mar no próximo fim de semana. Apenas nós dois, em seu barco de pesquisa, fingindo trabalhar, mas na verdade apenas existindo no espaço entre o que foi e o que vem depois. Eu disse sim. A última coisa que mamãe enviou naquela troca de mensagens foi: sinto muito por tudo. Papai me mostrou, e então apagou a conversa. Algumas coisas não merecem espaço na sua vida, ele disse. Nem mesmo como arrependimentos. Estou aprendendo que silêncio não é fraqueza e paciência não é passividade. Às vezes, a resposta mais devastadora à traição não é a raiva, mas o desmantelamento metódico de cada mentira, cada engano, cada suposição de que você era burro demais para notar ou fraco demais para reagir. Papai notou tudo. Ele respondeu a tudo. E fez isso sem levantar a voz uma única vez. Esse é o tipo de homem que quero ser. Não cruel, mas não fraco. Não vingativo, mas não perdoando quem não merece. Estratégico na proteção do que importa, implacável em remover o que não. Mamãe me ligou ontem. Primeira vez desde a festa. Queria saber se eu tomaria um café com ela. Pensei por muito tempo. Eu disse não. Talvez um dia. Quando o vidro não cortar tão fundo. Quando as fraturas tiverem cicatrizado bastante para suportar a pressão. Mas não hoje. Não enquanto papai ainda está aprendendo a sorrir de novo. Não enquanto Nora ainda está em terapia. Não enquanto as sombras ainda doem mais do que a luz. Ela fez sua escolha naquele quarto de hotel todas as terças e quintas por 6 meses. Papai fez a dele naquela festa de aniversário. Agora eu fiz a minha. Família não é só sangue. É lealdade. É estar presente. É escolher uns aos outros mesmo quando é difícil. Mamãe esqueceu disso. Papai nunca esqueceu. Mesmo em seu momento mais cruel, ele estava protegendo o que restava de nós. É tudo o que tenho. Obrigado por acompanhar essa jornada toda bagunçada. Para quem perguntou, sim, papai está melhor. Sim, os negócios estão prosperando. Sim, ainda estou processando tudo isso em terapia. E sim, ainda acredito que ele fez a coisa certa. Não a coisa boa. Não a coisa perdoável. Mas a coisa certa. Às vezes isso é tudo que podemos ser, não é, mesmo quando é brutal. Atualizando, para todos que perguntaram, não vou compartilhar as informações da outra mulher nem do advogado do papai. Parem de me mandar mensagens privadas pedindo estratégias de vingança para suas próprias situações. Isso não é um manual. É apenas o que aconteceu conosco. E para a pessoa que disse que papai era um sociopata, não. Sociopatas não choram sozinhos em seus escritórios às 2 da manhã. Não guardam álbuns de fotos por 27 anos. Não ensinam seus filhos a pescar nem constroem negócios do nada. Papai não é um sociopata. Ele é apenas um homem que se recusou a ser diminuído por alguém que prometeu amá-lo. Existe uma diferença entre crueldade e consequência. Mamãe enfrentou consequências. O fato de parecerem cruéis foi obra dela mesma. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença.